Nesta sessão vamos falar de cenas, vamos construir um menu principal para o nosso jogo, vamos construir um menu ou uma cena de definições em que nós vamos deixar o utilizador escolher a resolução e a qualidade gráfica que ele quer que o jogo corra, e vamos também fazer uma build. Portanto, vamos criar um executável e vamos ver depois como é que o executável vai correr. Então, começando pela nossa... Até agora nós só temos um menu, não é? Só temos um menu, só temos uma cena, que é a cena onde construímos aqui o nosso terreno. Agora eu vou criar uma cena nova. Vamos aqui a File, New Scene. E nesta janela aqui escolhemos a cena básica e fazemos Create. Pronto, ao fazermos criar uma cena nova, não perdemos nada. Portanto, tudo o que nós temos na outra cena continua aqui nesta cena. Basta fazer ali duplo clique para abrir. A cena que nós criamos nova ainda não foi guardada. Portanto, neste momento, esta cena está só na memória do computador, mas ainda não foi guardada. Vamos guardá-la. Vamos aqui a File, fazemos Save. E eu vou guardar na pasta das cenas. Vou chamar menu principal. Sem espaços. Tudo pegado. Pronto, agora então aqui vou construir o menu principal. Vou fazer um menu principal clássico, digamos assim. Portanto, vou usar a interface do utilizador, o canvas, e vou pôr uns botões que o utilizador vai clicar para interagir com o nosso jogo. Basicamente vamos ter um botão para terminar o jogo. Depois vamos ter um botão para começar o jogo do início, portanto a partir do primeiro nível. Depois vamos ter um botão para continuar o jogo. A ideia é que na próxima sessão nós vamos aprender a materializar os dados, vamos aprender como é que fazemos para guardar um nível em que o jogador terminou de jogar, para depois poder continuar. E por fim vamos ter um botão para as definições. Então aqui na hierarquia eu vou clicar no botão mais, vou a UI e vou escolher então um canvas. E depois dentro do canvas vou novamente agora clicar com o botão direito no canvas e vou escolher UI e vou escolher botão. Portanto, este primeiro botão vai ser o botão para começar. Eu para já só vou definir o nome deles. Para vermos a interface, a user interface, mudamos aqui para 2D e fazemos zoom out até conseguirmos ver aqui, como fizemos da última vez, a nossa interface. No Canvas, eu vou voltar aqui ao Canvas só para mudar aqui no Scaler para Scale with Screen Size. Portanto, isto é para tornar o Canvas, a nossa interface, ajustável ao tamanho do ecrã. Agora, este vai ser então o botão que vai ficar na parte de cima do meu menu. E agora vou duplicar este botão para fazer os restantes. Se vocês não quiserem duplicar, é continuar a fazer botão direito UI e Button Text Mesh Pro. Eu vou fazer Ctrl D. Este vai ser o botão continuar. E eu vou posicioná-lo um bocadinho mais abaixo. Portanto, eu vou alinhar aqui a posição deles. Portanto, isto vai ficar, no primeiro vai ficar no 50. O segundo, para aí no 20. Portanto, eles estão só aproximados do centro. Como nós temos o centro como o ponto de referência, o centro é o 0. 10. Vai ficar um espaçozinho no meio deles. Agora vou duplicar o continuar, passar a ser o BT definições. E este aqui vai ser menos 30. Eu acho que está. E por fim, o último vai ser o de sair. Portanto, vai ser o BT sair. E este vai ficar em menos 70 para aí. Exatamente, então tem 40 de altura de diferença entre eles. O BT começar, eu vou clicar, vou expandir aqui na hierarquia, naquele triângulozinho, vou aqui ao text e vou então colocar aqui o texto que eu quero que ele tenha, que vai ser começar. No continuar a mesma coisa, só vai ser continuar. Este botão continuar nós ainda não vamos fazer nada com ele.
Isso será feito na próxima sessão, quando nós falarmos da materialização dos dados. Aqui vamos pôr definições. E o último vai ser o sair. O botão sair, como é um botão que vai terminar o nosso jogo, eu vou colocar aqui uma cor vermelha. Portanto, vou aqui às cores. Nós já vimos isto na outra sessão, quando fizemos o menu de jogo. Mas basicamente vou pôr aqui diferentes cores de vermelho, diferentes tonalidades de vermelho. Pronto, para indicar que é um botão diferente. Vocês, se quiserem, podem mudar também as cores dos outros botões. Agora vou ao Canvas e vou adicionar aqui um script que ainda não existe, que é o script menu principal. E vamos então fazer aqui o nosso script do menu principal. Duplo clique em menu principal e vamos abrir no Visual Studio. Não devemos ter rigorosamente nada no ficheiro, a não ser aquelas duas funções de iniciar e o update. E agora vamos então ver o nosso código para o menu principal. Basicamente, o que é que nós vamos precisar? Quando começar o script, eu vou fazer duas definições. Uma delas é libertar o cursor do rato, porque se nós estivermos a jogar, nós temos o cursor bloqueado. Então eu vou fazer o lock state igual a cursor lock state none e depois vou definir o tempo em 1. Portanto, eu não quero que, se eu tinha o tempo parado, eu não quero que o tempo esteja parado, portanto vou fazer o timescale em 1. Fica aqui ainda para depois aplicar as definições, ou seja, quando nós fizermos alterações gráficas na qualidade ou na resolução, nós queremos que a próxima vez que o jogo abrir ele assuma essas alterações, e por isso, quando nós na próxima sessão falarmos como é que vamos materializar os dados, nós aqui vamos carregar esses dados. Agora eu preciso de uma função para cada um daqueles botões. Preciso de uma função para o começar, preciso de uma função para o continuar. Como eu disse, o continuar aqui vai ficar aqui também como um to-do para a próxima sessão, em que vamos ter que ler o último nível jogado para abrirmos a partir daí o nível que vamos abrir. Portanto, vamos começar no primeiro. A seguir vamos então ter a função para o botão das definições e depois a função para terminar. A função para terminar é só fazermos application quit. Esta função, este código não funciona quando estamos dentro do editor, portanto, enquanto estivermos a correr o nosso jogo dentro do editor, isto não vai fazer nada, mas quando tivermos a build, já vai funcionar. Agora, aqui nas definições, nós temos que carregar a cena das definições. E para carregarmos uma cena, nós precisamos de um namespace que nos permita ter acesso ao Scene Manager. Esta classe Scene Manager é que tem o código que nos permite carregar as cenas. Portanto, se o Visual Studio não fez por vocês, vocês precisam de acrescentar este Unity Engine Scene Management este Using. E então agora aqui eu vou carregar a cena Load Scene. Existem duas maneiras de carregar, ou melhor, existem três maneiras de carregarmos a cena. Nós podemos carregar a cena de forma síncrona, em que paramos o jogo enquanto está a carregar a cena, de forma assíncrona, em que o jogo continua a correr enquanto o Unity carrega a cena por trás, e depois há uma outra maneira que é de forma aditiva, em que nós carregamos uma cena não para substituir a outra, mas para acrescentar à outra. Portanto, nós aqui vamos usar o Load Scene e vamos chamar aqui, vamos colocar o nome da cena, ou então podemos colocar um índice. Eu já vos vou mostrar onde é que está este índice. Eu para já vou usar o nome da cena, porque esta cena nós só vamos ter uma delas. Menu definições. Para começar, nós vamos fazer exatamente o mesmo código que está aqui. A diferença é que nós vamos carregar o nível 1.
Então vou-lhe chamar aqui nível 1. Eu acho que a nossa cena que nós fizemos até agora não se chama nível 1, quer dizer que vamos ter que mudar o nome da cena. Pronto, e o menu principal basicamente é só isto. Portanto, vamos voltar aqui ao Unity e ver se não temos nenhum erro. Lembrem-se que eu associei o código aqui no menu principal. E agora vou ao botão começar. Aqui embaixo onde diz One Click, clique no mais. Arrasto o Canvas para aqui porque é o Canvas que tem o meu código. E agora vou ao menu principal, que é a minha classe. E aqui vou escolher começar. Depois no continuar faço a mesma coisa. Portanto, carrego no mais. Arrasto o Canvas. E agora escolho o menu principal, continuar. Em definições, mais. Arrastamos o Canvas. E menu principal, definições. E no sair, mais. Arrastamos o Canvas. Menu principal, terminar. Pronto, vou gravar. Ctrl S. Agora, muito importante, quando nós temos várias cenas no nosso jogo, nós temos que adicioná-las à build. Portanto, quando nós fizemos o nosso jogo, quando fizemos o executável no nosso jogo, nós podemos ter cenas que não queremos que façam parte do executável. Portanto, podem ser cenas só para testar. E então, nós aqui no menu File temos aqui Build Settings. E nesta janela nós temos que adicionar as cenas que nós queremos que façam parte do nosso jogo e pela ordem com que elas vão ser carregadas, nomeadamente ou especialmente a primeira. Então a nossa primeira cena vai ser o do menu principal. Então eu vou aqui à pasta das cenas e vou arrastar o menu principal para aqui. A seguir eu quero o nível 1. O meu nível 1 é esta cena que eu chamei até agora de teste. Então vou arrastar também para aqui. Vou fechar. Já agora vou aproveitar e mudar então aqui o nome do teste para nível 1. Isto vai nos trazer uma implicação, é que a pasta onde estão guardadas, por exemplo, a nave mesh, não tem o mesmo nome agora que o nível 1. Isto vai nos obrigar a recalcular. Portanto, eu vou abrir outra vez o nível 1 e vou aqui a Navigation, Bake, e vou fazer o Bake, que é para existir a pasta com o mesmo nome do que o nível. Em princípio, se vocês mudarem o nome da pasta para ficar igual ao do nível, também deve funcionar. Eu agora vou apagar esta pasta porque não preciso dela para nada. Pronto, agora nós já podemos testar. Vamos abrir o menu principal, vou fazer o save, vou executar e à partida eu já devo conseguir começar o jogo. Portanto, se eu carregar aqui no sair não acontece nada porque aquilo que eu vos expliquei, portanto, aquela função, aquela linha application.quit só funciona quando nós estamos fora do editor. Se eu clicar aqui no começar, cá vim eu parar ao nível 1. Podem ver que dentro do editor o meu nível 1 está muito escuro. Porquê? Porque eu ainda não fiz o bake. E isto é não sei se chama um bug, mas basicamente é assim que acontece no editor. Portanto, enquanto eu não fizer o bake dentro do editor, quando eu carrego a cena de forma dinâmica, fica com estas cores mais escuras. Já agora eu vou arrastar aqui para dentro dos scripts. Eu depois vou arrumar aqui o meu código, se calhar podemos fazer isso depois no final. Eu vou criar aqui pastas para arrumar aqui o meu código, para não ficarem os scripts todos aqui assim. Pronto, agora vou criar então a minha cena das definições. File New Scene, é outra vez uma cena básica. E agora vou já gravar antes que eu me esqueça. File Save, vou à pasta das cenas e vou-lhe chamar, acho que foi menu definições que eu coloquei há bocadinho no código, portanto tenho que pôr igual. Menu definições. E agora vou criar aqui um canvas, portanto UI canvas, e basicamente o que eu quero, vou pôr isto em 2D, vou aqui ao Inspector, mudar outra vez aqui para Scale with Screen. Basicamente o que eu quero é três possibilidades, de alterar três coisas. A possibilidade de mudar a resolução gráfica, a possibilidade de mudar a qualidade gráfica e também a possibilidade de correr o jogo numa janela ou em full screen. Então eu vou adicionar aqui para a resolução e para a qualidade gráfica, vou adicionar esta Dropdown Text Mesh Pro. Eu vou-lhe chamar DD qualidade. Vou fazer aqui zoom.
Ok. Depois vou duplicar esta e vou mudar o nome para DD resolução. Portanto, esta vai ficar aqui por baixo. Para já vou fazer isto assim um olho. Depois vou então, botão direito UI, adicionar um toggle. Um toggle é um botão de rádio, uma checkbox, melhor dizendo. Eu vou-lhe chamar, por exemplo, ecrã completo. E vou pôr aqui por baixo. E por fim, preciso de um botão para voltar ao menu principal. Então vou pôr aqui um button, vou pôr BT voltar e vou colocá-lo aqui assim para o lado e para baixo. E no texto vou pôr voltar. Pronto. Começando pelo o menu da qualidade, ou melhor, a drop-down da qualidade. O que é que nós vamos fazer na drop-down da qualidade? Vamos colocar as qualidades que nós permitimos que o nosso projeto tenha. Portanto, aqui na opção Project Settings, nós temos nesta janela aqui Quality e temos estas qualidades todas que podem ser selecionadas. Portanto, o que nós vamos lá colocar é na drop-down estas opções. Vocês podem pôr isto em português ou podem pôr em inglês, tanto faz. As opções vocês colocam aqui em baixo são These Options. Portanto, a primeira opção é Very Low. O texto não tem que ser igual ao que está ali, ok? Por isso é que eu vos disse que vocês podem pôr em português ou em inglês, pode ser o que vocês quiserem. Nós vamos usar o índice, a posição onde está a opção para selecionar a qualidade. Portanto, Medium. Não podemos é ter a mais do que as opções que nós temos ali. Portanto, se vocês apagaram alguma destas opções clicando neste caixote do lixo, não podem pôr cá essas opções. High, Very High e Ultra. Portanto, o utilizador vai escolher uma destas opções e nós aplicamos logo a qualidade que nós queremos. Na resolução, eu vou pôr basicamente 3 resoluções, 800 por 600, aquilo que eu coloquei ali é um X em maiúsculo ali no meio, depois 1366 por 768, que era uma resolução que eu tinha no meu portátil antigo, e 1920 por 1080, se não me engano, que é a resolução que eu tenho agora. Pronto, se vocês quiserem mais resoluções, carregam no mais e acrescentam as que vocês quiserem. No toggle, eu vou aqui ao texto, ou melhor ao label, aqui, e vou dizer full screen. Pronto, quer dizer que quando ele tiver selecionado o jogo está a correr em ecrã completo. Quando não tiver selecionado, nós vamos pôr o jogo a correr dentro de uma janela. Pronto, e agora vamos aqui ao Canvas e vamos adicionar um script. Eu vou-lhe chamar menu definições. E vamos abrir no Visual Studio. A primeira coisa que nós temos que fazer é associar, ou melhor, criar uma referência para cada um destes objetos, estas duas drop-downs e o toggle. E depois precisamos do código que vamos pôr no clique do voltar. Até podemos começar já por esse, porque esse é o mais simples. Public void voltar. Basicamente o voltar é ir a Scene Manager e carregar a cena principal, portanto o nosso menu principal. Se vocês quiserem carregar com base no índice, como eu vos disse há bocadinho, é possível usar o índice. O índice é este que aparece aqui na janela das Build Settings. Portanto, aqui em File Build Settings vocês têm aqui o índice das cenas, do lado direito. O menu principal é 0, o nível 1 para já é o 1. Por acaso não vai ser, porque eu agora quero adicionar, aproveito já que vim aqui, vou adicionar já um menu das definições e vai ser o 1. Portanto, o nível 1 vai ser o índice 2. Portanto, se eu quiser, naquele código que eu acabei de fazer, se eu quiser carregar com base no índice, o menu principal é o primeiro, eu posso pôr aqui um 0. Okay? É exatamente a mesma coisa. Pronto, isto vai ser o clique então no botão para voltar. Eu tenho que adicionar agora aqui com o mais, adicionar o canvas e depois ir aqui à procura da minha função voltar.
vou voltar aqui ao Visual Studio. Eu vou tirar daqui esta função para o final. Fica aqui a seguir ao Start, porque eu acho que o Update nós não vamos usar, por isso acho que podemos ir apagar. O Start nós vamos precisar não para já. Porquê? Porque nós aqui vamos fazer um to-do que é atualizar a User Interface. Quando nós fizermos alterações aqui e guardarmos e depois voltarmos cá, nós queremos que apareçam logo selecionadas as alterações que estão atualmente em vigor. Portanto, mas como nós só vamos fazer isso, a gravar as alterações, as definições na próxima sessão, fica cá como um to-do. Então agora preciso de uma referência para aquela drop-down. Aquelas drop-down, como estamos a utilizar o Text Mesh Pro, elas chamam-se TMP Dropdown. Ok? Então vai ser a drop-down da qualidade. E depois vai ser, temos que pôr isto como public, ou então se preferirem podem pôr lá aquele atributo serialize field, portanto de uma maneira ou de outra, tanto faz. E depois a outra drop-down, que é a drop-down da resolução. A seguir precisamos da drop-down, melhor da toggle, do toggle que nós temos aqui. Este toggle não é com o Text Mesh Pro, portanto pode ser só public toggle. Toggle full screen. Ok, eu vou gravar e vou voltar aqui ao Visual Studio e já vou preencher ao Unity, desculpem, e já vou associar então cada um destes objetos aqui. Portanto é só clicar em Canvas e depois arrastar para aqui as respectivas drop-downs e o toggle. Pronto, voltamos aqui então ao nosso script. E o que é que nós vamos precisar? Vamos precisar de uma função que vamos chamar sempre que o utilizador alterar qualquer coisa. Portanto, quando ele alterar a qualidade, nós vamos chamar esta função. Quando ele alterou resolução, vamos chamar esta. E quando ele alterar o toggle, alterou full screen, chamamos esta. Por aqui para nós aplicarmos logo as alterações conforme o utilizador vai mexendo. Então, quando ele alterar a qualidade, nós vamos passar para aqui o índice, a posição da qualidade que ele selecionou, e depois aplicamos assim quality settings, .set quality level e depois aqui vocês podem indicar se querem que aplique as alterações, mesmo quando elas possam ter um custo, possam ser preciso, por exemplo, fechar a janela e voltar a abrir, ou demorar um bocadinho mais. Eu vou pôr true. Ok? Depois vamos ficar aqui com, e eu vou ter esta mensagem aqui uma porrada de vezes, porque nós vamos ter que guardar esta alteração. Ok? Portanto, sempre que nós mexermos numa das nossas definições, vamos ter que guardar a alteração. Quando ele alterar a resolução, o que é que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que aplicar aquela resolução nova. E para isso eu preciso de saber qual é que foi parte da resolução. Ou melhor, aqui não é parte da resolução, aqui é a resolução mesmo. Então eu preciso saber qual é a resolução que ele selecionou. E para isso eu vou passar para aqui a minha resolução como um i, portanto eu vou passar também a posição e eu vou precisar de saber a resolução indo à drop-down da resolução, indo às opções, eu vou pôr o índice da opção que ele selecionou e eu quero a propriedade text. Portanto, com isto o que é que eu vou ter? Tenho que pôr aqui o toString. Não, desculpem. Está aqui como um vetor e não é um vetor. O vetor vem a seguir. Portanto, com isto o que é que eu vou ter? Vou ter o texto que está na resolução. Por exemplo, 800 por 600 ou um dos outros. Agora eu vou ter que fazer o split onde está o X para ter a resolução horizontal e vertical. E aqui é que eu vou pôr então os elementos da resolução e vou fazer um split, resolução, split. E muito importante, porque o split eu vou fazer com base num X em maiúscula. Portanto, é importante que vocês na interface tenham o X também em maiúscula. E agora vou buscar a largura, fazendo o int parse do primeiro elemento. E vou buscar
a altura fazendo o int parse do segundo elemento. Portanto, eu criei um vetor com a largura e a altura com esta linha. Agora converti para um inteiro. E agora para aplicar faço screen, set resolution, largura vírgula altura. E depois tenho que indicar se estou em modo full screen ou não. Neste momento, para saber o modo em que eu estou atualmente, faço isto, screen.fullscreen. Portanto, eu vou aplicar o modo em que estiver. Se eu já estiver em modo janela, porque o utilizador mudou para o modo janela, ele aplica em modo janela, se não, aplica em full screen. Agora, aqui no full screen, basicamente o que nós temos que fazer é dizer que screen.fullscreen é ser igual ao toggle de full screen e a propriedade isOn. Portanto, esta propriedade diz-nos se ele está selecionado ou não. Se ele estiver selecionado, está em modo full screen, então isto fica tudo verdadeiro. Se estiver falso, fica em falso. Pronto, e acho que para já está tudo. Depois o que é que nós também vamos precisar aqui? Vamos precisar aqui de uma função que vai ser, eu vou já criá-la até, public static void carregar settings. Portanto, esta função vai-me permitir fazer o quê? Vai-me permitir ler as settings e aplicar ao jogo. Portanto, o que eu quero aqui é carregar as settings a partir das últimas alterações que eu fiz e aplicar no jogo. Eu pus public static para poder chamar logo a partir do menu principal, porque quando o jogo iniciar eu tenho que fazer isto e não tenho que ir ao menu das definições. Agora vamos à nossa interface. Vamos voltar aqui ao Unity. Eu gravei e agora vou começar pela drop-down da qualidade. Aqui em baixo, onde nós temos os eventos, agora não temos o evento click, que não é o evento que nos interessa. O que nos interessa é on value changed. Então carregamos no mais, arrastamos para cá o canvas e aqui vamos selecionar menu definições e vamos selecionar destas aqui de cima, não das de baixo, mas das de cima. Portanto, porquê? Porque aqui as de cima o próprio Unity vai nos dar para lá o índice do elemento que foi selecionado. Portanto, aqui é a drop-down da qualidade, selecionamos a altura qualidade. Agora, na drop-down da resolução, fazemos a mesma coisa. Portanto, carregamos no mais, arrastamos o canvas porque é onde está o nosso código, e vamos aqui a menu definições, e aqui em cima selecionamos a altura resolução. Para o toggle, carregamos no mais, vamos buscar o canvas, desculpem. E agora vamos aqui buscar a nossa função alterou full screen. Aqui não é preciso ser desde cima porque nós vamos diretamente ao toggle e vemos o estado em que ela está. O botão voltar, eu já tenho cá o voltar. Portanto, se eu gravei e já adicionei aqui às build settings, eu já devo conseguir chegar aqui a partir do menu principal. Então vou voltar aqui ao menu principal e vou executar. Vou clicar em definições, cá está o meu menu das definições. Eu vou colocar, aparentemente há aqui um bug qualquer, porque ele está-me a dizer que o material não existe naquele label. Ok, tenho aqui um bug. Está-me a dizer que este material não existe. Isto aqui é do Text Mesh Pro. Portanto, deixem-me ir aqui ao menu de definições e ver aqui na drop-down da qualidade. Onde é que está aqui o material? Aqui o material está normal. É aqui, Missing Material. Ok, eu vou clicar aqui onde diz Missing Material e vou fazer Delete. Ok. E já agora vou ver se no outro também diz a mesma coisa. Já não. Então vou executar já daqui só para ver se o bug continua cá. Pronto, já desapareceu. Vou clicar no voltar. Então definições, vou pôr em medium, por exemplo. A resolução, como nós estamos a correr isto dentro do Unity, provavelmente não se vai ver nada. O full screen não muda nada enquanto estivermos dentro do Unity. Mas basicamente, quando eu clico aqui a mudar, enquanto eu não fechar o jogo, estas são as definições que eu estou a correr. Portanto,
tenho, por exemplo, em medium, vai correr, enquanto eu não fechar o jogo, enquanto eu não parar, vai correr em medium. Então eu vou fazer voltar e vou fazer começar. E reparem, o meu jogo está sem... está sem... Ah não, por acaso agora tem sombras. Em medium acho que tem sombras. Eu tenho é que tirar daqui o 2D. Em medium acho que até tem sombras. Mas se vocês repararem ali a qualidade gráfica do fundo, acho que está muito pior do que estava, porque estava em full. Eu tenho que tirar daqui isto do 2D, que senão estou sempre aqui a ter estes erros. Ok. Isto ainda nós não fizemos, ainda bem que eu vim aqui. Portanto, o botão aqui no sair, se vocês bem se lembram quando nós fizemos o menu de jogo, só ainda fazia isto, debug log. Temos que o fazer voltar ao menu principal. Então este código está no menu de jogo. Portanto, vamos aqui aos scripts. Já agora eu vou pegar neste menu de definições, também colocá-lo aqui na pasta de scripts, que faz aparecer o Visual Studio. Portanto, menu de jogo. E aqui nós temos este terminar, que só ainda tem isto. E agora nós já podemos pôr Scene Manager, Load Scene, menu principal. Ok? Portanto, eu vou começar outra vez agora o jogo a partir do menu principal. Vou às definições. Portanto, vou pôr aqui as definições. Por exemplo, eu vou cliquei de propósito em High para depois ir para Very Low. E agora vou fazer começar. Então, estão a ver, não tenho sombras e a qualidade gráfica é muito pior. Se eu vier às definições e puser em Ultra e fizer começar, eu sei que é difícil ver porque está mais escuro, mas basicamente vocês podem ver que eu agora tenho as sombras. E, por exemplo, se olharem aqui para a imagem da torre, ela está muito melhor graças às definições. Portanto, na próxima sessão nós vamos aprender a guardar as definições, porque agora se eu executar, ele vai começar com as definições que eu tiver aqui no editor do Unity, não vai buscar as definições que eu tenha definido na última vez. Portanto, aquilo que nós queremos é que ele comece a partir das definições que eu guardei. Pronto, em relação às definições, aquilo que eu vos queria mostrar acho que era isto. Portanto, nós depois na próxima ação vamos voltar aqui outra vez a mexer nas definições para guardar e vamos fazer aqui o botão continuar, mas basicamente é isto. Agora, eu queria também vos mostrar como é que nós fazemos para mudar de nível, e para isso nós vamos criar um objetivo no nosso jogo para mudar de nível. Basicamente o que é que nós vamos fazer? Portanto, nós temos esta chave, não é, que temos aqui no nível, e então esta chave vai servir para abrir uma porta. E essa porta vai dar acesso a uma cabana. E nessa cabana nós vamos colocar o nosso objetivo para mudar de nível. Ok? Portanto, eu vou importar para aqui uma pasta onde tenho esses Game Objects já todos preparadinhos, esses modelos 3D. Esta pasta está no repositório no GitHub, chama-se Cabin. Portanto, está na seção 11. Eu vou arrastar aqui para dentro da pasta modelos. E agora vocês podem ver, eu tenho aqui a cabana. Neste momento a cabana não tem nenhum material aplicado, mas os materiais estão cá e isto também é uma maneira de vos mostrar como é que nós fazemos para aplicar materiais quando por vezes nós importamos determinados modelos em que os materiais estão lá mas não estão a ser aplicados na cabana. E então, para aplicarmos os materiais, vamos aqui ao separador Materials e fazemos Extract Materials. E agora ele pergunta-nos qual é a pasta para onde nós queremos extrair os materiais. Eu vou escolher a própria pasta da cabana. E agora tenho aqui o material que ele criou e ele já o associou ali. E então aqui no material, eu vou pegar na primeira textura que termina em diff. Vou arrastar para onde diz albedo. A segunda textura que termina em NM, isto é o Normal Map. Eu vou arrastar aqui para onde diz Normal Map. E agora aparece-me aqui uma mensagem a dizer que esta textura não está definida como um Normal Map. Pois não. Nós clicamos aqui no Fix Now e ele resolveu o problema por nós. Basicamente, quando nós importamos uma textura, aqui definimos o que é que ela é. Na outra sessão, houve uma que pusemos como Sprite. Esta aqui que é um Normal Map. Nós íamos vir aqui e pôr em Normal Map. Mas assim ele fez por nós, portanto, resolveu o problema. Esta aqui
nós vamos utilizar para o 8th. Se não me engano, acho que era aqui que era para colocar. Agora, esta cabana é muito grande e então eu vou importá-la. Primeiro vou desativar a luz e a câmera e vou definir aqui como escala 0.13. Apply. E agora vou arrastar a minha cabana para aqui. Eu vou colocá-la aqui ao pé do player para ser mais fácil depois nós testarmos, porque eu vou ter que apanhar a chave e tentar entrar dentro da cabana ali, naquela porta, que vai ter uma porta e depois ainda não tem. Agora, se eu executar neste momento o meu jogo, a cabana não tem nenhum collider e eu atravesso a cabana. Portanto, eu vou aqui e atravesso a cabana. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que dar um collider à minha cabana. Mas para isso, eu vou expandir e vou selecionar a parte da cabana que me interessa, que é esta parte aqui que tem as paredes. Isto aqui é o telhado da cabana. A partir do nosso jogador nunca vai conseguir saltar e entrar pelo telhado. Se conseguisse, tínhamos que também pôr um collider aqui. Mas a partida que nos interessa é esta área aqui. E então eu vou adicionar aqui um Mesh Collider. O Mesh Collider, que nós já usámos, basicamente o que vai fazer é analisar as paredes, a estrutura da nossa cabana, do nosso objeto, e faz um collider ajustado aqui à nossa cabana. Pronto, e a nossa cabana até pode ser definida como estático, porque ela à partida não vai mudar de sítio. E eu agora devo conseguir entrar na minha cabana. Portanto, se eu agora for aqui, já não atravesso a cabana. E se eu chegar aqui às escadinhas, eu devo conseguir entrar lá para dentro da cabana. E até consigo sair cá para fora. Ui, a câmera aqui está um bocado baralhada. Nós aqui nas cabanas, como são assim cenas interior, convém puxarmos a câmera mais perto do player. Pronto, agora temos aqui uma porta. E esta porta vai nos servir então para colocarmos aqui e vai ser o obstáculo que o player só vai ultrapassar quando tiver a chave. Então eu vou pegar na nossa porta e vou fazer uma operação semelhante. Portanto, vou desativar aqui as luzes, as câmaras e vou desativar aqui a conversão de unidades, porque esta porta é muito pequena. Ok? Vou aos materiais, vou extrair os materiais, vou escolher também a pasta da porta, portanto é só fazer Select Folder, escolho o material e agora vou aplicar aquele que diz AO, vou aplicar aqui onde diz Occlusion, aquele que se termina em base vou aplicar aqui onde diz Albedo e a Normal Map vou aplicar na Normal Map. Faço o Fix e agora pego na minha porta, que agora já tem a textura aplicada, e vou arrastá-la aqui para o nível para ficar aqui. Pronto, estão a ver? A porta tem o ponto de pivô ali em baixo, o que é bom porque nós vamos ter que fazer com que a porta abra e feche e para isso ela vai ter que rodar sobre aquele ponto. O estado inicial da porta, eu vou pôr a porta rodada aqui em menos 90. Ela até é um bocadinho larga demais, mas eu isso vou controlar aqui. Aliás, eu vou fazer outra coisa, se calhar. Eu vou pôr a porta dentro da cabana. Ok? Arrastei-a para dentro da cabana. Isto para quê? Porque se eu pegar na cabana e colocar noutro sítio, a porta vai com ela. Senão tinha que levar os dois separados. E então agora a porta eu vou diminuir um bocadinho no eixo dos Zs, 0.9, que é para ela não ficar a bater aqui na parede. E vou ajustá-la de maneira que ela fique aqui a tapar a entrada. Pronto, a porta neste momento não tem nenhum collider. Eu vou aqui adicionar um collider, vai ser um box collider. E basicamente o que eu vou fazer é o seguinte: eu quero que quando o player chegar perto da porta, se ele tiver a chave, a porta vai abrir automaticamente. Se ele não tiver a chave, nós vamos dar uma mensagem a dizer: precisas da chave para abrir a porta. Para isso, este box collider vai funcionar como um trigger. Ok? Então eu vou aumentar aqui para o eixo do X, que é este vermelhinho. Eu vou aumentar aqui o tamanho para 0.5. Se calhar ainda mais, 0.8. Melhor, 1. Pronto, o que eu quero é basicamente que o player chegue aqui ao pé da porta. Assim, 2, ok? Portanto, o player vai chegar aqui dentro desta área e ele a porta. Se ele tiver a chave, a porta vai abrir. Se não tiver a chave, vai lhe aparecer aquela mensagem. Portanto, e então quero isto como trigger. Como este está como trigger, eu vou adicionar outro box collider que não é trigger, portanto que é para chocar com o player.
Se vocês repararem, este Box Collider é um bocadinho grande, portanto ele sai um bocadinho para fora por causa da maçaneta ali. E isto faz com que, quando a porta abrir, como o Box Collider está muito saído, o player não consegue passar na porta. Então eu vou aqui ao eixo do X e vou reduzir para ficar 0.2 e se calhar ainda, para já deixa de 0.2, depois já testamos para ver se é preciso. Portanto, ele não pode ser muito largo, senão depois o player não consegue abrir. Ok? Portanto, tenho um trigger, que é este aqui de cima, que é este grande, que é para detectar quando o player entra na porta, na área da porta, para ver se ele tem a chave ou não tem. O outro é para o player bater com o nariz na porta e não entrar. Ok? Vamos então agora fazer o código que vai abrir a porta. Portanto, eu vou manter aqui a porta selecionada e vou adicionar aqui um código a dizer abrir porta. Tudo pegado, abrir porta. Vamos deixar o Visual Studio abrir o nosso código. Eu vou fechar os outros todos. Close all but this. Pronto, o que é que eu preciso? Preciso saber o estado em que a porta está. Porta, vou criar aqui um bool, porta fechada. Inicialmente vai estar a verdadeiro. Depois vou precisar ter acesso ao animator. Ainda não fiz a animação, já me estava a esquecer. Tenho que ir fazer a animação da porta a abrir. Depois preciso saber se o utilizador tem a chave e para isso eu vou àquela imagem que nós temos na cena ver se está lá a chave ou não. Ok? Aqui preciso de um using Unity Engine UI. Ok. Vou minimizar. Voltar aqui ao Unity. Eu gravei. Pronto, agora se vocês repararem, tenho aqui para preencher a imagem está aqui dentro do Canvas, basicamente é esta aqui. Só para lembrar, nós esta imagem, quando o player tem a chave, ela passa a estar disponível. E vai ser assim que nós testamos se o player tem ou não tem a chave. Ok? Vamos fazer a animação da porta a abrir e depois já continuamos com a parte do código que eu estava a esquecer de fazer a animação da porta a abrir. Então aqui, com a porta selecionada, eu vou adicionar, aliás, eu vou fazer isto de outra maneira, vou aqui ao separador Animation, se vocês não tiverem isto, está em Window, Animation, portanto, com a porta selecionada, não é a cabana, é a porta, vou clicar em Create, e agora vou escolher a pasta das animações e vou dizer abrir porta, faço Save, e agora vou fazer a animação da porta a abrir, ok? Basicamente vou clicar aqui em Add Property, escolho Transform, Rotation. E agora, na posição inicial ela está em menos 90, foi aquela rotação que nós colocámos ali. Na posição final ela vai estar em menos 180, que é para abrir a porta para dentro. Portanto, se eu abrisse a porta para fora ia embarrar no player e empurrá-lo e assim ela vai abrir para dentro. Estão a ver? E por isso é que o collider não pode ser muito grande, senão depois o player não consegue entrar daqui até ali. Pronto, basicamente tenho a animação feita. O trigger não é importante, portanto este collider maior aqui fora é o trigger, ele vai passar, não há problema nenhum. Agora, eu quero ir ao animator, portanto reparem que ele, o Unity, quando definiu, quando nós adicionamos, quando criámos a animação, ele adicionou aqui o animator. Já agora confirmem que isto está selecionado, que está ativado, melhor dizendo. Vou clicar aqui duas vezes e ele vai-me abrir o animator. Se vocês repararem, o animator tem como estado pré-definido abrir porta. E o que isto vai fazer é que nós começamos o jogo e a porta vai estar logo a abrir. Nós não queremos a porta a abrir. Então eu vou criar um estado vazio. Botão direito, Create State Empty. E vou definir este estado vazio como sendo o default. Botão direito, Set as Default. E agora vou fazer a transição deste estado para este. Botão direito, Make Transition. E tenho que definir que aqui a transição é quando o trigger, não é layer, desculpem lá, delete, é um trigger. Oh, falta de pontaria. É aqui nos parâmetros. Trigger, abrir. E então vou selecionar aqui a transição. Condição aqui para abrir é o trigger abrir. Portanto, e como a porta não vai fechar, eu não faço linha para cima. Ok, portanto, criei um estado vazio, coloquei o estado como default, botão direito default, e depois abri porta, fiz a transição,
e depois criei aqui um trigger com os parâmetros, chamei-lhe abrir e defini aqui na transição o abrir. Agora um aspecto também muito importante é que esta animação que nós fizemos, se não me engano, está a fazer loop. Eu vou clicar aqui 2 vezes no abrir porta, lá está ali o loop time. Isto ia fazer com que a porta estivesse sempre a abrir, sempre a abrir, sempre a abrir. Portanto, nós não queremos que ela esteja em loop. Vamos então voltar ao jogo. Portanto, se eu executar agora, a porta não se mexe, mas também não vai abrir e eu também não consigo lá entrar dentro. Ok? Portanto, já lá tenho a animação, mas eu vou aqui tentar entrar e não consigo. Pronto, o que é que nós queremos fazer? Queremos ir aqui ao nosso código de há bocadinho e queremos testar se o player entrar dentro do trigger, e para isso nós vamos precisar daquela função onTriggerEnter. Se a porta estiver fechada, eu aqui não quero porta fechar, quero porta fechada. Ok, porta fechada. E o outro que colidiu comigo tem a tag player, portanto se é o player que está a tentar entrar, eu vou ver se ele tem, falta ali um parênteses, eu vou ver se ele tem a chave. Para isso eu vou testar se a imagem da chave está enabled. Portanto, se ela estiver enabled, quer dizer que ele tem a chave, e então eu posso animator set trigger abrir. Vou fazer a animação de abrir. Se ele não tiver a chave, eu vou dar na mensagem dizer que ele precisa da chave. E para isso usamos o nosso sistema de mensagens que nós criamos da outra vez, na outra sessão. Instance ponto mostrar mensagem precisa de uma chave. Pronto, vou gravar. Deixem-me ver aqui. O animator, nós podemos preenchê-lo aqui no start. Animator igual a getComponent animator. E vamos testar a ver se funciona. Portanto, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar ir à porta sem a chave e ele há de me dizer que eu preciso da chave. Portanto, se o nosso código estiver bem, eu vou chegar aqui ao pé da porta, precisa de uma chave. Ok, agora está aqui o ninja atrás de mim, eu vou apanhar a chave e vou entrar lá para dentro. Agora a porta abriu e eu consigo entrar lá para dentro, o ninja vai atrás de mim. O que é que falta agora fazer? Estão a ver que o ninja está debaixo da casa, porque eu ainda não fiz o nav mesh com esta casa cá. Portanto, ele está a usar a nav mesh desatualizada. O que falta fazer agora é pôr aqui dentro um trigger que vai detectar que o player entrou lá e vai mudar de nível. Que é o que nós queremos, é entrar dentro da casa para mudar de nível. Antes que eu me esqueça, vou aqui à nav mesh, fazer o bake outra vez, que é para o ninja conseguir lá entrar dentro. Ok? Bem que agora já lá está o azul dentro. Então, para mudarmos de nível, eu vou clicar aqui no mais e vou criar um objeto vazio. Vou-lhe chamar mudar nível. Vou aqui ao Inspector e vou colocar o meu mudar de nível dentro da casa. Ok? Para isso, eu vou selecionar a minha casa e vou copiar as coordenadas dela. Portanto, vou aqui a Transform, faço Copy Position. Volto ao meu mudar de nível e faço colar Position. E agora eu sei que ele está aqui dentro e até ficou mesmo no meio. Eu vou pô-lo assim mais para cima. E agora vou-lhe atribuir um Box Collider que vai ser trigger e que vai ter 3x3, se calhar até pode ser maior, 4x4. Ok. Deixem só ver se ele está à altura, ele tem que estar à altura do chão, porque senão o player não consegue lá entrar. Tem que ser trigger. E agora vou criar aqui um script chamado mudar nível. E vamos fazer o nosso script para mudar de nível. Então, para mudar de nível, o que é que nós precisamos? Precisamos de fazer aquela função com o event onTriggerEnter, porque nós temos um trigger, não é? OnTriggerEnter. Vamos ver se o outro, se other transform compare tag player, portanto, se o outro tem
a tag player, nós vamos chamar uma função que ainda não existe, que vai ser nível seguinte. O Visual Studio diz, esta função não existe, nós fazemos, manda gerar, portanto, control pontinho para mandar gerar a função. E agora aqui dentro o que é que nós vamos fazer? Vamos ver se é a última cena que nós temos. Se for a última cena que nós temos, quer dizer que o jogo acabou, basicamente. Para nós testarmos se é a última cena que nós temos, vamos ao Scene Manager e vamos buscar a cena que está ativa e vamos buscar o índice dela. Okay? E vamos ver se ela é igual ao número de cenas que nós temos na nossa build. Vamos ao Scene Manager, buscar Scene Count in Build Settings, portanto, o número de cenas que temos na nossa build. Como o índice começa em 0, eu vou pôr -1. Portanto, se isto for verdadeiro, quer dizer que nós chegamos ao final do nosso jogo, porque já terminamos o último nível. Então damos uma mensagem ao player dizer que acabou o jogo. Parabéns, terminaste o jogo. E a seguir temos que deixar algum tempo para ele ver a mensagem, depois vamos mandar o jogo para o menu principal. Ok? E então eu vou criar uma função void muda para cena principal. Ok? E aqui para mudar para a cena principal, nós já vimos isto, fazemos o load scene, menu principal. Então, só que eu não quero chamar a função logo assim, porque senão não tem tempo para ler a mensagem. Então o que eu faço é uso a função invoke e ponho name of muda para cena principal e eu digo que eu quero lhe dar 4 segundos. Portanto, dou-lhe 4 segundos para ele ver a mensagem que eu coloquei ali atrás e depois, passado 4 segundos, chama a função muda para a cena principal e volta para a cena principal. Portanto, isto é se for o último nível. Se não for o último nível, nós vamos carregar o nível a seguir. Eu vou também dar-lhe uma mensagem a dizer próximo nível. Portanto, ele assim fica a saber que vamos carregar o próximo nível. E também vou chamar com o invoke uma função que vai carregar o próximo nível. Só que aqui, em vez de ser mudar para a cena principal, vai ser muda para próxima cena. Esta função não existe, vamos criá-la. Void autocomplete antecipou-se, próxima cena. Portanto, como é que eu carrego a próxima cena? Faço com o Scene Manager, vou buscar a cena, o índice da cena em que eu estou e digo que quero mais um. Portanto, vou dizer load scene, Scene Manager, vou buscar a cena ativa, o build index dela, mais um. Portanto, eu vou para a próxima cena. Fica a faltar fazer aqui uma coisa que é, vai ser mais um to-do para a próxima sessão, que é guardar o índice da cena. Portanto, o que nós queremos fazer é, quando fizermos o continuar, queremos ir carregar a próxima cena e para isso precisamos saber a cena onde nós terminamos. Vamos ver então se isto funciona. Voltamos aqui ao Unity, deixem ver só se eu não me esqueci de gravar nada. Não, está aqui aquela barrazinha verde, está tudo ok, não tenho nenhum erro. Vamos então testar. Portanto, eu não tenho mais nenhum nível, estou na última cena, portanto eu vou apanhar aqui a minha chave e a mensagem que eu vou ver deve ser terminou o jogo. Não é? Abriu a porta, vou lá para dentro, parabéns, terminaste o jogo e deve ir parar ao menu principal. Cá está ele. Agora, o que é que eu vou fazer para testar se a passar para a cena seguinte está a funcionar? Eu não vou criar um nível novo, porque isso ia demorar muito tempo. O que eu vou fazer é duplicar este nível que eu tenho aqui. Então vou aqui à pasta das cenas, vou selecionar o nível 1 e vou fazer Ctrl D para duplicar. É a mesma coisa que ir aqui ao Edit e fazer Duplicate.
E agora aqui vou-lhe chamar nível 2. Pronto. Agora vou fazer duplo clique. Save. Estou no nível 2. Parece que não. Parece que está tudo na mesma. Mas o nível 2, por acaso, quando eu dupliquei ainda não estava cá aquela casa. Ok? Portanto, não há problema nenhum. E eu posso fazer outras alterações ao nível 2. É preciso ter cuidado só numa coisa. Eu não posso alterar o terreno. Ok? Porquê? Porque o terreno que os dois níveis têm é o mesmo. É o terreno 1. Portanto, se eu quiser ter um terreno diferente, eu estou no nível 2, ok? Se eu quiser ter um terreno diferente, eu posso duplicar o terreno do outro nível, faço igual, Ctrl D, chamo-lhe terreno 2 e depois vou aqui apagar este terreno, vou aqui a Terrain e faço Delete e arrasto agora para cá o terreno 2. Portanto, agora tenho no nível 2 o terreno 2, no nível 1, vou fazer Save, tenho o terreno 1 e agora posso fazer alterações, porque se eu não fizesse isto, o que é que ia acontecer? Quando eu alterasse o terreno num dos níveis, ia afetar também o outro. E implicava tudo, portanto, não era só eu fazer mais uma montanha, era também, por exemplo, eu vir aqui e apagar árvores. A partir do momento que eu apagasse algumas destas árvores, num terreno, no outro terreno elas também iam desaparecer. Assim não, assim elas continuam cá. Eu estou a apagar do terreno 2, vou ao nível 1 e elas continuam cá. Portanto, se eu não tivesse duplicado o meu terreno, quando alterava um, alterava o outro. Pronto, e acho que era mais ou menos isto tudo que eu vos queria mostrar, o que já não é pouco, para a sessão 2. Só para terminar, eu vou aqui arrumar os meus scripts. Abrir porta, vai para aqui. Vou fechar o Visual Studio para não estar sempre a abrir. E o mudar nível também vai para aqui. Pronto, e na próxima sessão vamos falar então da materialização dos dados. Vamos falar do sistema de partículas. Para termos fumo, para termos fogo e essas coisas do género. E vamos falar de explosões.